Aos meus 18 anos, eu terminei de ler a Bíblia pela primeira vez. Eu li a Bíblia de forma sortida. Tipo assim, eu quero ler a história de Jesus. Eu li os quatro evangelhos. Eu quero ler a história de Paulo. Eu li ali os evangelhos que o apóstolo Paulo escreveu, as cartas. Eu quero ver a história de Davi. Eu ia lá a história de Davi. Eu quero ver o início. Eu ia ler Gênesis. Então, eu fui lendo livro por livro até ler a Bíblia toda. Depois eu fui ler a Bíblia passo a passo, de Gênesis a Apocalipse. E no final do ano, que é o seguinte, terminei de ler, vamos dizer assim, no começo ou na metade, daí no final do ano eu me afastei de Jesus. E agora eu me afastei de verdade, porque da primeira vez dos 14 anos, eu não me afastei, tipo assim, tchau, tô saindo da igreja, não. Continuei na igreja, fazendo as coisas da igreja, mas distante da presença de Jesus, que me fez voltar, novos ambientes, novas pessoas. Talvez hoje você precise estar nesses ambientes diferentes para poder ter mais intimidade e relacionamento com Deus. Por quê? Porque sim, o ambiente influencia, pessoas influenciam. O apóstolo Paulo disse: a má companhia corrompe os bons costumes. Então, se você tem bons costumes, mas está andando com pessoas que não estão na mesma visão e não estão no mesmo propósito que você, infelizmente você vai ser influenciado. Se você assiste pessoas nos stories, no Instagram, nas redes sociais, Facebook, YouTube, que não edifica a tua vida, infelizmente você vai ser influenciado de forma negativa. Então, muito cuidado com tudo que você está absorvendo de conteúdo e seguindo pessoas, combinado? Então, vamos lá. Eu não passei na prova da aeronáutica. Meu sonho era ser concursada, ter minha independência financeira, ser livre, sair de casa, ter meu apartamento, minha casa e viver minha vida. Esse era o meu sonho. Então, era assim. Desde o meu primeiro ano do ensino médio, eu era muito estudiosa. Então, tipo assim, eu sentava na frente, era muito esforçada, muito estudiosa, eu tirava nota boa. Então, quando eu cheguei no meu terceiro ano, eu falei, beleza, eu vou tirar de letra. Eu era boa em exatas, então a prova era física, matemática. Eu era mais ou menos em português e em redação, mas na gramática eu era boa. Então, eu decorei a gramática toda do português e do inglês, porque na aeronáutica era do inglês. E aí, quando eu fui fazer a prova, pela segunda vez, não, pela primeira vez, eu não passei. Então eu me frustrei, eu fiquei desesperada, eu chorei. E eu fiquei assim, meu Deus, como que o Senhor não me ajudou? Eu fiz tudo que o Senhor queria. Então eu comecei a culpar Deus, eu me frustrei, eu fiquei revoltada. Eu cheguei e falei o seguinte, não quero mais estar na presença do Senhor. Fui na minha pastora e disse, ó, a partir de hoje eu não faço mais parte da igreja, estou me afastando. Aí ela começou a chorar. Ela falou assim, não, minha filha, não, não, não se afaste. Se Jesus voltar hoje, eu falei, se Jesus voltar, eu fico. Aí ela começou a chorar, né? Porque, tipo, ela me viu crescer, eu tava na igreja e tal. E ela me acompanhou a minha vida toda. Inclusive, eu tenho ela como minha mãe espiritual. E aí, ela começou a chorar, ficou assim, inesperado, né? Eu falei, não, eu vou me afastar. Nesse mesmo dia, eu saí, bebi, dancei, enfim, né? Fui lá para o mundo. Quando eu completei, tipo assim, era dezembro, eu tinha 18 anos. E aí, quando foi em abril, eu fiz 19. Então, vamos dizer, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses. Quando foi no meu aniversário, minha tia chegou pra mim e falou, ó, lá em Maceió vai ter a gravação do VD de tal pessoa. E meu tio, ele é produtor de eventos. E aí eu falei, oxe, eu vou, pode ter certeza que eu vou, minha filha. Lá em Maceió, mas quem vai estar aqui? Daí eu fui e me diverti muito, dancei. Foi maravilhoso. Quando eu volto de Maceió, eu falei assim, Senhor, pensando bem, é o seguinte. Se eu passar na aeronáutica e não for da tua vontade, e se eu não passar e for da tua vontade, e agora? Minhas filhas. E eu fiquei nessa confusão, nesse conflito interno de eu quero viver a vontade de Deus, mas eu sei que se eu estiver distante da presença dele, eu não vou viver a vontade dele. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar. Daí, eu lembro que eu estava estudando, eu parei de estudar, me ajoelhei na minha cama e comecei a falar com ele. Eu falei assim, Senhor, me perdoa, eu errei. Eu quero voltar para a tua presença, porque eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero fazer a tua vontade. Então, hoje eu volto.
sua presença. Voltei para a presença de papai. E agora a gente vai dar uma pausa aqui e a gente se encontra já já.